Ele fez pra quê? Pra colocar a culpa em mim. Pra falar, olha aí, como é que os filhos só atrapalham. É uma loucura o que faz o Alexandre de Moraes, é uma insanidade atrás da outra. E ele vai querer fazer de novo agora, já tô antecipando pra vocês. Um filho proibido de visitar o pai. 90 dias sem contato. E o prazo termina exatamente após o primeiro turno das eleições. Coincidência? Você que decide. E o que o Alexandre de Moraes faz agora é claramente deixar o meu pai incomunicável. Não por acaso ele toma a decisão deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, por 90 dias. A primeira coisa que eu pensei foi, qual é o fundamento jurídico disso? Advogados só podem visitar uma vez por dia, exceto sábado e domingo, por 30 minutos apenas, 30 minutos. E eu sou advogado, estou inscrito nos autos para fazer a sua defesa, estou lá, procuração nos autos. Eu sou advogado do presidente Bolsonaro nos autos. O Alexandre de Moraes ignorou também. E eu já conversei com a OAB Federal para que eles se posicionem e se manifestem em defesa das minhas prerrogativas como advogado. Pessoal, voltei. E hoje o assunto é muito pesado. O Flávio Bolsonaro, ele fez uma live improvisada no Rio de Janeiro. E ele estava falando sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Decisão essa que proíbe um filho de visitar o seu pai por 90 dias. Decisão essa que proíbe um advogado de visitar o seu cliente. Tem conceito jurídico aqui que a maioria das pessoas não conhecem. E tem uma pergunta no final que eu quero que vocês me respondam. Boa noite, pessoal. Espero vocês entrarem aqui na sala pra gente fazer essa live aqui que não estava prevista. Então, desculpa aqui o improviso. Tô aqui numa varanda do Rio de Janeiro, mas muito importante essa live de vocês aqui hoje. Eu peço que fiquem até o final. Quem já puder aí seguir o nosso canal, apertar o sininho para ser notificado quando algum conteúdo nosso for postado, quando a gente começar a fazer uma live. Eu peço que vocês compartilhem também essa live, porque mais um dia de luta, mas tenho certeza que dias de glória virão. Então hoje todos nós acreditamos, surpreendidos por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, dizendo que um filho não pode visitar o próprio pai por 90 dias. E a justificativa fajuta seria que uma carta que o presidente Bolsonaro escreveu e que veio a público nas redes sociais e em diversos outros canais de comunicação. Então, pessoal, obviamente algo completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo com o Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente da história desse Brasil. Vou ser sincero, logo de cara. Quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu pensei foi, qual é o fundamento jurídico disso? Porque uma decisão judicial sem um fundamento claro não é uma decisão. É um arbítrio. E existe uma diferença enorme entre os dois. Agora, preste atenção nesse detalhe. No direito brasileiro, qualquer restrição de direito fundamental, por exemplo, conviver em família, que está previsto na Constituição, ele precisa de 2 elementos obrigatórios. O primeiro é a fundamentação e o segundo é a proporcionalidade. E sem esses 2 elementos, a decisão ela pode ser contestada. Agora, guarde isso e vamos continuar assistindo esse vídeo. Eu fico lembrando, puxando a memória aqui, pessoal, quando há uma grande consternação, quando alguma punição atinge os filhos de algumas autoridades, quando na verdade as autoridades é que deveriam responder por determinada, ser responsabilizado por determinada atitude, a punição acaba sendo estendida aos filhos, eu acredito também de forma injusta, mas há um grande sentimento coletivo de injustiça, olha, não pode, foram longe demais, atingiram os filhos. E o que o Alexandre de Moraes faz agora é claramente deixar o meu pai incomunicável, não por acaso ele toma a decisão deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, por 90 dias, ou seja, eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições desse ano. Alguém acha que isso é uma coincidência? Qual o critério que ele estabeleceu 90 dias? Por que a gente não vê em diversas outras situações os mesmos critérios não sendo utilizados? Por que me dá 48 horas para falar alguma coisa sobre essa carta? Algo que já aconteceu por outras 4 vezes. Vamos lá, gente. Vou fazer aqui a lembrança a todos vocês. Essa é a 5ª. Antes de entrar nesse ponto das 5 cartas do Bolsonaro, eu preciso falar isso. Tem 2 coisas aqui que precisamos separar. A primeira é a questão jurídica. A segunda é uma questão política. Vamos lá. Juridicamente, interferência política em um processo eleitoral é um conceito muito sério. Existe, inclusive, um tipo penal chamado de abuso de autoridade, que pode ser configurado quando um agente público usa cargo ou função para influenciar um processo eleitoral. Mas é muito importante que para a gente confirmar isso, confirmar que houve um crime, é necessário provar a intenção. E realmente isso é muito difícil de provar. No entanto,
a gente percebe que há um prazo coincidindo com as eleições, ou seja, 90 dias. É no fim do primeiro turno. No entanto, precisa ficar claro que um indício não é uma prova. Mas vamos lá, eu falei que havia dois fatos importantes. O primeiro era jurídico, o segundo é político. O político. A pergunta que o Flávio ele fez é legítima. Por que 90 dias? Qual é o critério que Alexandre de Moraes ele utilizou para impor um prazo de 90 dias? Tem fundamentação jurídica? Tem previsão legal? E essa pergunta, ela merece uma resposta pública. Quinta carta que o presidente Bolsonaro escreve e que ela se torna pública. A primeira foi no dia 25 de dezembro do ano passado, 2025, em pleno Natal, quando eu vou visitá-lo no hospital, eu saio e com a imprensa toda filmando, com transmissão em rede social ao vivo, com transmissão ao vivo na televisão, no rádio, repercussão em todo o país. Carta número 1, sem problema nenhum, quando ele confirma por escrito a indicação para o meu nome para concorrer, para ser o pré-candidato à presidência da República em seu nome, já que ele está impossibilitado. Então, nenhum problema. Naquele momento foi suscitado com essa carta que foi transmitida ao vivo, colocada em diversas redes sociais, inclusive a minha. A outra carta que ele escreveu foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2026. Uma carta que a Michelle publica nas redes dela, que é um bilhete do meu pai, fazendo ali uma declaração para ela por ocasião do aniversário de casamento deles. Mas quando foi a Michelle que publicou, também nenhum problema, né? Não viu-se nada de errado com relação àquilo. Carta publicada nas redes sociais da Michelle. A terceira carta foi em 1º de março, que foi uma carta em que o presidente Bolsonaro escreveu defendendo a Michelle nas cobranças que ela vinha recebendo nas redes sociais. Naquela época, a carta também publicada em todas as redes sociais, repercutida por toda a imprensa. Também não houve nenhuma manifestação por parte de Alexandre de Moraes para que essa carta defendendo a Michelle fosse motivo, né, de questionamento se a sua decisão havia sido descumprida, né? A quarta carta foi a que ele publicou, que veio a público no dia 2 de março de 2026, no dia seguinte, tratando das eleições em Mato Grosso do Sul. E essa agora, a quinta carta do presidente Bolsonaro, em que ele pede ali que possíveis divergências sejam deixadas de lado, reafirmando mais uma vez, né, que tem gente que está nessa página de questionar a minha pré-candidatura, mas ele novamente reafirma a minha pré-candidatura, né, que eu sou o seu indicado, que eu tenho a sua confiança e também que eu sou o seu porta-voz. Então, muitos recados importantes nessa carta, faltando 2 semanas para nossas convenções, que vão ser no dia, menos 2 semanas, que vão ser no dia 25 de julho em São Paulo. No dia 25 de julho em São Paulo é a convenção do PL, onde vai ser ali confirmado o meu nome como o candidato à presidência da República escolhido pelo Partido Liberal. Portanto, foi a quinta vez, gente. Foi a quinta vez que ele escreveu uma carta. E por que é que desta vez ele resolve questionar de eu estar descumprindo alguma ordem judicial dele? Que obviamente eu não estou descumprindo nenhuma decisão judicial dele. É óbvio que o presidente Bolsonaro nunca falou, ou pediu, ou deu a entender, ou decidiu, ou mandou, ou se manifestou de qualquer forma sobre eu publicar essa carta nas minhas redes. Esse argumento aqui é o argumento mais sólido da live inteira. Do ponto de vista jurídico, chamamos de isonomia. Isonomia significa tratamento igual para situações iguais. Ou seja, se nas 4 vezes anteriores as cartas publicadas por Jair Bolsonaro, nosso ex-presidente, elas não geraram reação judicial, o que mudou nessa quinta vez? A quinta carta falou da confirmação que o Flávio Bolsonaro é o candidato do Jair Bolsonaro. O que tem de mais nessa carta? Qual foi a mensagem, talvez oculta, que veio nessa carta, que deixou Alexandre de Moraes com medo, se podemos dizer isso? Afinal, o conteúdo mudou? Agora vem uma pergunta muito importante. Existe uma linha entre o juiz ele está aplicando a lei e o juiz está usando a lei seletivamente. E quando a seletividade ela coincide com o direito eleitoral, a pergunta sobre interferência política ela deixa de ser uma conspiração, entende? E ela passa a ser uma questão constitucional legítima. No entanto, preciso ressaltar que não há uma confirmação de crime, mas vale ressaltar que há pontos que precisam ser analisados, investigados e devemos ter muita atenção. E qual a diferença, gente? De eu publicar na minha rede, de publicar na rede da Michelle, de publicar na rede do irmão meu, de publicar no YouTube, de publicar nos centenas de veículos de comunicação, de publicar em qualquer blog, de ser no Jornal Nacional. Qual a diferença? Nenhuma diferença. O que eu percebo é que, mais uma vez, Alexandre de Moraes quer só uma desculpinha para tirar o meu pai da domiciliar que ele se encontra. Gente, não vamos ser ingênuos. Acabou de acontecer uma busca e apreensão na casa do meu pai. Acabou de acontecer há poucos dias, por ocasião da situação da arma, daquela arma que foi transportada lá pelo segurança dele. A defesa informou todas as 10 armas aonde estavam, por escrito, com comprovação, com documentos. Olha, essa arma aqui está com o Exército, essa arma aqui foi na Polícia Federal, apreendida em falsificação, essa arma aqui está em tal local, porque não veio retirar. Não, as 10 armas que ele tem em seu nome estão aqui. O que Alexandre de Moraes faz? Determina do nada uma busca e apreensão na casa dele para quê? Exatamente para ver se encontrava
uma muniçãozinha de uma arma qualquer, de outro calibre, ou achando que o presidente Bolsonaro pudesse estar mentindo. Fez uma busca e apreensão para quê? Para ver se achava alguma coisa para tirar ele da domiciliar. Para mais uma vez deixar incomunicável, sem falar com os filhos. Não encontraram nada. Aí agora, essa desculpa esfarrapada, sem pé nem cabeça, sem nenhum fundamento, uma decisão impedindo um filho de falar com o próprio pai por 90 dias. Não coincidentemente, esse prazo encerra após o primeiro turno das eleições. Isso é uma tentativa ou não é de interferência nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Você acha que Alexandre de Moraes está tentando interferir nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Já eu chamo até as pessoas, algumas pessoas estão colocando aqui no superchat para eu fazer a leitura das mensagens, mas só para acabar o meu raciocínio aqui. Eu quero lembrar uma outra coisa, a diferença de tratamento. O presidente Bolsonaro, ele está pagando por um crime que ele não cometeu, todos sabem disso. Todos sabem a grande farsa que foi essa condenação do presidente Bolsonaro. É o golpe da Disney. Alguém que quer dar golpe, espera trocar o governo, indica os comandantes do Exército, da Marinha Aeronáutica, do Lula. Manda recado no dia 29 de dezembro a todos os brasileiros numa live dizendo que não tem tudo ou nada, a vida continua. Daqui a pouco, todas as eleições, a gente disputa esse espaço da presidência de novo. Não podemos agir como a esquerda, ter os mesmos métodos deles, de depredação de patrimônio público, de fechar rodovia. A gente não é assim, não podemos ser iguais. Esse foi o presidente Bolsonaro acusado de tentar dar um golpe, quando ele estava nos Estados Unidos. Eu não tinha a menor ideia de que aconteceria o 8 de janeiro, mas toda a narrativa foi criada sem prova nenhuma, sem uma conexão do que eu vi existindo nos autos com nenhuma possibilidade de autoria ou de tentativa de autoria por parte do presidente Bolsonaro, mas foi condenado a 27 anos. O presidente Bolsonaro foi, sim, continua sendo injustamente preso, diferente do Lula. Lula condenado em todas as instâncias por corrupção, por roubar o nosso país. Você que é jovem, talvez não lembre, tenha tirado seu título de eleitor agora, tem 18, 16, 18, 20 anos de idade, talvez não lembre exatamente por que Lula foi condenado. Assaltou, foi acusado de assaltar esse país, roubo na Petrobras, bilhões devolvidos em acordos de leniência por parte de empresas, dezenas de delações afirmando que Lula sabia de tudo, Palocci dizendo que entregava dinheiro em caixa de sapato por Lula no aeroporto de São Paulo. Verdade. Condenado em primeira instância, confirmada a condenação no TRF em segunda instância, confirmada pelo STJ a condenação dele, confirmada pelo Supremo Tribunal a condenação dele por várias vezes, até que chega um belo dia e resolve puxar uma tese de que o Lula foi julgado no lugar errado. Ele foi julgado em Curitiba e tinha que ser em Brasília, então vamos anular tudo. Eles recolocam Lula na cena do crime. Na moral, desculpa falar isso, mas é verdade. Ele não mentiu. E nunca vi ele dessa forma. Ele tá falando a verdade, sem medo, sem piedade. Ou seja, se ele foi julgado no lugar errado, se a competência estava errada, então que agora o Lula ele seja julgado no lugar certo, pelo órgão certo. Ah, mas as provas estão contaminadas. Mas tem muitas outras provas ainda contra ele. E cada dia que passa, cada vez que ele vai pro palanque, ele vai gerando outras provas contra ele. E a consequência, todos já sabem. E o comportamento do TSE sob a presidência de Alexandre de Moraes nas eleições de 2022 deixou todos nós indignados. E isso tá na história, ninguém vai conseguir mudar. Ninguém vai conseguir, com ameaças, com condenações e canetadas, mudar o passado. Cada vez mais os brasileiros sabem disso. Mas por que eu tô fazendo? Eu tô rememorando isso. Eu tô rememorando porque o Lula, quando estava cumprindo pena de forma justa, correta, ele escreveu 22 cartas. 22 cartas. O Lula podia fazer tudo. Eu vou ler aqui só a manchete de um jornal, gente. O jornal É o País, de 20 de agosto de 2018. Abre aspas. Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É o subtítulo. O ex-presidente improvisa um gabinete para receber visitas rotineiras de advogados e líderes religiosos. Gera fatos políticos e não deixa o PT sair do noticiário. O Lula podia fazer tudo. Deu entrevista, recebia visita, todos os dias sem problema nenhum. E qual o critério agora com o presidente Bolsonaro? É um critério muito mais grave. Primeiro que ele está censurado, não pode usar suas redes sociais. Tem vários pedidos de entrevistas protocolados para Alexandre de Moraes que ele simplesmente não despacha. Nem consulta a defesa se é a favor ou não do presidente Bolsonaro dar uma entrevista. E eu já, conversando com ele, acho que sou favorável àquela entrevista, mas a decisão cabe a ele. Então olha só, olha o critério que tinha com o Lula e olha como é que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, gente. A família só pode visitar, a família, diga-se, os filhos apenas, podem visitar o pai às quartas-feiras e aos sábados por apenas 2 horas. 2 dias na semana, por 2 horas apenas. Domingo ninguém pode visitar. Os advogados só podem visitar uma vez por dia, exceto sábado e domingo, por 30 minutos apenas. 30 minutos. Eu sou advogado, estou inscrito nos autos para fazer a sua defesa. Estou lá, procuração nos autos. Eu sou advogado do presidente Bolsonaro nos autos. O Alexandre de Moraes ignorou também. Eu já conversei com a OAB federal para que eles se posicionem e se manifestem em defesa das minhas prerrogativas como advogado. Que eu não vou abrir mão. Quer me deixar incomunicável com o próprio pai? Já é um absurdo, algo completamente desproporcional, algo infundado. E não vai poder impedir que um advogado converse com o seu cliente. Ainda que seja o advogado filho, quem seja o seu próprio pai. Rapaz, esse ponto aqui ele é muito importante do ponto de vista jurídico. Por que eu estou falando isso? Aqui eu vou tentar te explicar com muita calma e sabedoria. Afinal, aqui é a nossa área, né? Aqui é a área do direito. Aqui é a área jurídica, é a área que a gente domina. No Brasil,
o advogado ele tem prerrogativas profissionais. E essas prerrogativas elas são garantidas por lei federal, que é a Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da OAB. Para quem não sabe, OAB é Ordem dos Advogados do Brasil. E entre essas prerrogativas dos advogados está o direito de se comunicar com o cliente, ainda que o cliente ele esteja cumprindo uma medida restritiva. E tem mais, esse direito ele é irredutível, ou seja, não é um favor, não é uma concessão, é uma garantia legal que nem o juiz ele pode suspender. Por quê? Porque sem comunicação entre um advogado e o seu cliente, o direito de ampla defesa que está previsto no artigo 5º da nossa Constituição, ela deixa de existir na prática. E tem mais, a ampla defesa, ela é uma cláusula pétrea. Isso significa que nenhuma emenda constitucional pode revogá-la. E aqui que está o problema real. Ou seja, se a decisão que o Alexandre de Moraes está impedindo que Flávio Bolsonaro se comunique com Jair Bolsonaro na condição de advogado com cliente, isso não é só uma questão política. É uma violação de uma prerrogativa profissional do advogado. E a OAB, ela tem o direito de contestar essa decisão do Alexandre de Moraes. Agora, preste bem atenção. Anteriormente, a OAB já entrou em conflito com o STF. E geralmente, quando a OAB ela bate o pé, o judiciário ele recua. Mas estou curioso para ver o que acontecerá dessa vez. Porque se o judiciário, o Alexandre de Moraes, ele não recuar, eu acredito, na minha opinião, vai ficar confirmado que isso não é uma questão jurídica, e sim uma perseguição política. E quero acrescentar ainda que essa prerrogativa do advogado, ela vale tanto para o rico quanto para o pobre, tanto para o famoso quanto para o anônimo. Todos têm direito a uma defesa técnica real. E por fim, se abrir exceção para um, automaticamente você abre precedente para todos. Entende a gravidade dessa situação? E a OAB vai entrar no circuito. Porque é uma prerrogativa inegociável dos advogados ter acesso ao seu cliente. Nem que seja dessa forma absurda também e restritiva de apenas 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira. Então a OAB já está ciente e estamos no processo de formalizar para que a OAB também entre no circuito. Então, gente, eu quero aqui fazer até uma espécie de desabafo com todos vocês, porque está muito claro que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a qualquer custo, deixar ele ainda mais incomunicável, humilhá-lo ainda mais de uma forma completamente injusta. Então, mais uma vez, foi assim quando ele fez a busca de apreensão recente, supostamente atrás de uma arma que não tivesse sido declarada, sabia que estava tudo documentado, não tinha nada errado, mas fez, para ver se achava alguma coisa para tirá-los de lá, porque estava muito ruim, né? Como é que ele inventou esse critério de a cada 90 dias tem que ficar deferindo ou não a manutenção da domiciliar dele? Não existe isso também, uma regra inventada pelo Alexandre de Moraes, ou você está na domiciliar ou você não está, com pena de prazo. Ele inventou esse prazo de 90 dias, passaram os 90 dias, o Ministério Público Federal pela manutenção da permanência dele em casa e assim ele ficou. Quem vai tirar de lá? Porque se ele lá, ele está de fato sendo melhor tratado, se lá o risco, a vida dele, a saúde dele é muito mais reduzido do que se ele estivesse em qualquer outro lugar. Passou isso, fez a busca de apreensão para ver se conseguia arrumar um motivo, também não conseguiu. E agora está buscando mais esse motivo para tentar, gente, a estratégia é muito simples, é colocar a culpa em mim. O que o Alexandre de Moraes quer, além de deixar meu pai incomunicável, além de humilhá-lo ainda mais, é tirar o meu pai da domiciliar, colocá-lo de volta em qualquer outro lugar, para botar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez, vocês vão se lembrar. Esse momento aqui é um momento muito delicado dessa live. Por quê? Porque o Flávio, ele está antecipando a jogada do Alexandre de Moraes. Porque tá muito claro no que ele vai querer fazer e no que ele quer fazer, nas intenções dele. E do ponto de vista da comunicação, isso é algo estratégico. Antecipar a narrativa dos adversários, você consegue evitar que ela seja utilizada contra você. Já do ponto de vista jurídico, o que ele descreve tem um nome, e chamamos isso de desvio de finalidade. Ou seja, um agente público, ele usa um ato formal para atingir um objetivo distante da lei. O problema é que provar o desvio de finalidade é muito difícil. Mas o que você pensa sobre isso? Quando eu fiz uma convocação para fazer uma vigília a favor do meu pai, para orarmos por ele, com pastores, com louvores, pela saúde dele, pela vida dele, pela liberdade dele. Vocês lembram o que o Alexandre de Moraes fez? Ele inventou que era uma possibilidade do presidente Bolsonaro fugir. E foi determinou que ele ficasse na domiciliar com tornozeleira eletrônica para monitorar a sua localização. Isso é fundamento para restringir a liberdade de alguém? Um filho convocar uma vigília com o pai? Ele fez. Ele fez para quê? Para colocar a culpa em mim. Para falar, olha aí, como é que os filhos só atrapalham.
É uma loucura o que faz o Alexandre de Moraes, é uma insanidade atrás da outra. E ele vai querer fazer de novo agora, já tô antecipando pra vocês. Ele quer só arrumar qualquer desculpa pra me trazer sofrimento, pra que muitas pessoas pensem de verdade que um filho fez alguma coisa que levasse o pai a sair do domiciliar. É uma crueldade. Não tá nem aí pra um ser humano, pra família de ninguém. A pessoa que não mede esforço pra fazer maldade, pra inventar crime contra os outros, pra destruir a vida de centenas de brasileiros como ele fez no caso do Rio de Janeiro. Um monte de gente inocente respondendo por crimes que não cometeram. Eu preciso falar sobre 3 pontos que eu percebi nesse vídeo. Primeiro, uma decisão do Alexandre de Moraes de um filho ver o pai por 90 dias. Segundo, uma decisão de um juiz que proíbe um advogado de conversar com seu cliente, por mais que seja filho conversando com o pai. E o terceiro, que gera uma suspeita muito grande, que é um prazo de 90 dias. Ou seja, esse prazo de 90 dias, ele se encerra no fim do primeiro turno das eleições políticas. Pode ser coincidência ou pode não ser, mas a verdade é que essa pergunta, ela merece uma resposta técnica e imediata, e não o silêncio. Agora, eu preciso saber a sua opinião. O que você acha sobre essa decisão do Alexandre de Moraes em proibir um filho de visitar um pai e um advogado de visitar seu cliente? Isso é aplicação da lei ou é perseguição política?